E se você descobrisse que todo mundo à sua volta está mentindo para você? Ou ainda, se você descobrisse que você está mentindo para si mesmo, mentindo para si mesma a todo instante? Essa é mais uma reflexão para expansão de consciência. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo do canal Frequência e Consciência. Meu nome é Jardel Gambetta. Esse é um canal focado em autoconhecimento, na expansão de consciência, no despertar para uma nova vida. E no vídeo de hoje eu quero trazer uma reflexão sobre a mentira. O quanto estamos mentindo para nós mesmos, o quanto a mentira faz parte dessa realidade, o quanto estamos nos baseando na mentira para viver a nossa vida, né, para dar sentido às coisas, para, de certo modo, nos direcionar aí, para buscar direcionamento, estamos muitas vezes nos baseando na mentira. Se você é novo por aqui, eu já deixo o convite de clicar no botão de seguir, ativar as notificações para receber mais vídeos como esse. Se já me segue há mais tempo, já deixa aquele seu like para que esse vídeo também alcance mais pessoas. Da onde nasceu essa minha ideia de trazer um vídeo falando sobre a mentira? Bom, outro dia eu estava refletindo sobre o quanto vivemos com base, né, naquilo que é uma mentira, principalmente na imagem que a gente tem sobre quem a gente é. Essa é a essência, né? Talvez se você já está aqui mais tempo, sabe que esse é um assunto que eu acabo trazendo com recorrência, que está totalmente conectado à essência do autoconhecimento. Reconhecer que estamos nos baseando em algo falso a nosso respeito. Esse algo falso são apenas conceitos e informações que não nos mostram a realidade em si, e sim contam sempre uma história, uma narrativa sobre quem a gente é. Essa é a narrativa do ego, do falso eu. Esse falso eu, ele tem esse nome, a gente, né, acaba atribuindo esse nome falso eu, ou o ego, nesse aspecto aqui, é a noção que você tem interior de quem você é. Então, se essa noção, né, essas informações, ou seja, quando você precisa responder essa pergunta, quem você é? Se isso nasce de um conglomerado de informações e de situações que estão presentes em sua realidade, esse é o falso eu que a gente acredita, que a gente está se referindo aqui. Esse é o ego. Por exemplo, no passado perguntavam para mim quem eu era. E eu respondia, eu sou o Jardel, esposo da Jéssica. Quem é você? Eu sou o Jardel, filho da Ira e da Terezinha, que é o nome dos meus pais. Quem é você? Eu sou o Jardel, policial militar. Ou seja, a gente está sempre dando referência sobre quem a gente é, né? Isso é o que a nossa mente pode responder para a sociedade ou para essa realidade do modo condicionado. Seria o quê? A gente acaba pensando sobre condições que estão na nossa situação de vida, ou seja, a gente atribui quem somos a uma história, a uma narrativa. A gente acaba se identificando, então, com um papel, digamos assim, que a gente está representando por um momento, né? Por vezes a gente, por exemplo, eu não tenho ainda, mas se eu tivesse filhos, eu poderia dizer, eu sou o pai do João e da Maria. E aí, esse é o meu papel de pai. Assim como eu tenho o papel de filho, eu tenho o papel de esposo, eu tenho o papel na sociedade, eu posso ter um papel, uma profissão, né? Como eu falei, policial militar. Eu tenho um papel. Esse é um papel que eu represento. Esse é o personagem que eu estou representando em diversas áreas da minha vida. Mas o que interessa aqui é, essencialmente para mim, quem eu sou, o que eu sou. Está claro quem eu sou ou eu estou tirando sempre essa noção interior de quem eu sou dessas condições, diga-se de passagem, desses papéis que estão aí no mundo da impermanência, porque um papel de pai, ele se exerce até um certo período. Após, você até não vai deixar de ser pai da criança ou do jovem ou do adulto. No entanto, o papel de pai é só até um período. O que acontece muitas vezes quando nos identificamos com o papel e acreditamos ser esse papel agora, é que não permitimos com que também a criança cresça, né? Se vire. E às vezes é só um exemplo aqui que às vezes acontece de estarmos tão identificados e não queremos deixar de ter esse papel, né? Embora o filho já tenha aí 30, 40 anos. Por quê? Porque não nos conhecemos. Porque falta essa consciência. E consciência é muito mais do que uma informação apenas. Falta essa experiência de reconhecer que você não é os papéis que você representa. Você não é apenas essa pessoa que você vê. E isso, de início, pode assustar,
assim como no passado, muito provavelmente eu nem daria ouvidos para isso, mas existe aí uma mudança de realidade a partir de você reconhecer o que é falso, ou ainda o que é mentira. Quando eu falei que a maioria das pessoas à sua volta estão mentindo para você, é porque quando estamos extraindo a noção de quem a gente é, como eu falei, extraindo tudo que interpretamos nessa realidade, desse aglomerado de informações, sem fazer essa autoconsciência. O que seria autoconsciência? A capacidade que a gente tem de avaliar algo da realidade com as informações que possuímos e reconhecer se essas informações que já possuímos sobre aquilo que estamos vendo, experienciando, presenciando, faz sentido. Porque na grande maioria das vezes a gente carrega uma teoria toda pronta na nossa mente, mas na realidade é outra. A teoria na realidade é outra, né? Por quê? Porque a gente está vendo algo que na teoria é muito bonito, mas na realidade é diferente. Às vezes acontece assim, e aconteceu comigo, com a religião, né? Talvez você também veio de uma religião assim como eu vim da religião católica, e muito do que estava sendo dito lá na Bíblia, ou por Jesus, ou ensinado, se você bater as informações com a realidade, talvez de como um orientador seu da igreja está falando, um padre está agindo, ou um pastor está lhe orientando, você vai perceber que não bate as informações. Porque você olha assim, poxa, mas aqui ele está dizendo para fazer isso, por que você também não é assim? Então, se você está me ensinando a ser assim, e essa é a nossa capacidade de fazer a autoconsciência e reconhecer o que é mentira. Quando eu falei que a maioria das pessoas à sua volta devem estar mentindo para você, não é por mal, é porque elas mesmas não sabem que estão mentindo. Tá aí um grande mal, e o que nos bloqueia essencialmente é isso, né? O que mantém as pessoas na ignorância, e ignorância não é burrice, mas sim estar ignorando uma parte delas que traria essa liberdade, é a parte delas que é a verdade. Elas estão, de certo modo, totalmente identificadas com o que é mentira, e a partir daí elas até utilizam da mentira para defender as ideias que possuem. Vou dar um exemplo aqui. Você tem, sabe que mentira é ruim, no entanto, existe aquela facilidade, uma mentirinha aqui não vai fazer mal a ninguém, é só para mim não precisar me explicar aqui o que eu vou fazer. E aí você acaba mentindo. Por que que a sua mente mente com facilidade? E eu estou falando você como exemplo, mas por que mentimos com facilidade? Porque isso é algo que acontece comigo também. Porque a gente está extraindo essa ideia, essa informação, essa perspectiva, né? Ou estamos encontrando esse caminho na mesma base. Qual que é a base? A mentira. Então não percebemos que da onde surge essa ideia de mentirmos. Não, eu posso dizer que eu vou em tal lugar, mas eu não vou, eu vou em outro. Da onde surge essa falta de podemos dizer, de sinceridade, de verdade, de integridade? Porque vivemos nesse constante conflito internamente com nossa própria mente. É a sua mente contando as histórias, as narrativas prontas e fazendo você acreditar que mentir, embora seja pouquinha coisa, não vai fazer mal algum. E o problema é que faz, porque tornamos isso algo comum. E quando tornamos isso algo comum, passamos a ser de uma forma para uma pessoa, ser de outra forma para outra, ser de uma forma com a pessoa íntima, ser de uma forma completamente diferente com a pessoa estranha. No fim, estamos a todo instante defendendo e representando papéis e nos dividimos em vários personagens. E o problema não é ter vários personagens, como eu falei, ou várias representações. O problema é que entre todos esses personagens, você não reconhece quem realmente é. E o que o caminho do autoconhecimento nos leva, a expansão de consciência nos leva, é estarmos mais íntegros e conectados com a verdade. Por que que, embora, né, podemos ter essa sabedoria de, não, eu vou sempre falar a verdade. A verdade dói, mas ela liberta, eu vou sempre ser uma pessoa mais íntegra. Vou falar a verdade, não vou fazer nada diferente daquilo que eu estou pensando. Mesmo assim, ainda possuímos algo em nós que não é a verdade. E que, de certo modo, então, se não é a verdade, é a mentira. E eu quero trazer essa reflexão para o seguinte ponto. Quando falamos de autoconhecimento, de conhecer a verdade, e a verdade que liberta é a verdade absoluta. Qual que é a verdade absoluta que precisamos conhecer? A verdade de Deus. Onde está Deus? Bom, nas palavras de Jesus, Deus está no Espírito. Deus
é em espírito, né? O Espírito de Deus, e o Espírito nada mais é algo que não conseguimos presenciar, não conseguimos sentir, de certo modo, ou ver com facilidade. Então, Deus, por isso que Deus está em todo lugar, porque todo lugar tem algo que a gente não está percebendo. Por exemplo, o som é uma expressão de Deus, mas Deus encontra-se no silêncio. As coisas materiais, tudo isso é permitido e existem porque Deus permite. Mas onde está Deus? O espaço vazio, ele nos revela muito mais Deus do que a materialidade. O que eu quero te dizer com isso? Existe algo em nós que também não é a verdade absoluta. Por exemplo, o nosso corpo. Aí você vai dizer, mas como não é verdade? Eu tenho esse corpo, eu estou sentindo ele agora. Mas quando falamos em verdade absoluta, em verdade que liberta, é conhecermos uma parte nossa que não está à mercê desse mundo da impermanência. Porque existe então esse slogan no autoconhecimento de que você não é o seu corpo, você não é a sua mente, porque tudo isso faz parte da atemporalidade, ou melhor, minto, corrigindo, faz parte da temporalidade. O que está atemporal, ou seja, que não está à mercê do tempo, isso sim poderíamos, vai ser outro conceito aqui talvez na sua mente, mas poderíamos dizer que isso sim é a nossa consciência, o nosso espírito, ou a nossa alma, é algo que não está à mercê dessa materialidade qual percebemos. Então o corpo também é uma mentira. Então também estamos por vezes nos baseando em relação ou utilizando como base algo que é mentira. Por isso que, né, aprofundando no autoconhecimento, você vai ouvir muitos mestres orientar nessa questão de que se você não é o corpo, se você não é a sua mente, né, o que você é? E você precisa fazer essa reflexão no sentido de nada me adianta ouvir de outra pessoa que ela está dizendo que eu não sou esse corpo, eu não sou a minha mente, eu sou apenas a consciência. Mas se isso não estiver no seu nível de consciência, seu nível de autoquestionamento, de reconhecimento, isso de nada adianta. Por quê? Porque sem perceber a sua base ainda de entendimento sobre a vida, sobre quem você é, as decisões que você toma, por vezes aquilo que está direcionando aí as suas decisões, justamente por quê? Porque quando vivemos apegados apenas a essa materialidade, e não só referente ao corpo, mas as formas de pensamento que a gente acabou alimentando com o tempo e acreditar que somos esse pensamento, isso faz com que vivemos em um estado de medo, e o estado de medo acaba ali prejudicando, de certo modo, a tomar novas decisões. Porque se você está sempre com medo, né, é como aquela história, se eu acredito que eu sou apenas o meu corpo, a morte para mim está sempre na esquina. E não só porque eu acredito que seja o corpo, mas porque se eu acredito que eu sou aquilo que eu penso, alguém me contrariar, né, tirar a minha razão, já para mim é uma morte. Para mim já é um desafio. Já é um desafio como se eu estivesse perdendo um pedaço de quem eu sou. Por isso que o caminho e a jornada de conexão com a verdade é reconhecer essas mentiras, ou o que em nós é mentira. E, de certo modo, sem perceber, podemos usar essa referência, né, ou usar como a base de referência para entendermos a vida, entendermos a nós mesmos, essas mentiras. É por isso que existem algumas passagens na Bíblia que Jesus fala sobre o diabo, né? Que o diabo tentou ele. E existe uma passagem, até, vou ver se eu encontro aqui com onde está realmente isso na Bíblia, que fala sobre o diabo ser o pai da mentira. Ó, se eu não me engano, está lá em João 8:44. Vós sois filhos do diabo e o pai da mentira. Vós sois filhos do diabo e tendes vontade de cumprir os desejos de vosso pai. Ele era homicida desde o princípio e não permaneceu na verdade, porque não há nele verdade. Quando ele diz mentira, quando ele diz uma mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e o pai da mentira. A mentira aqui, você tem que entender que está relacionado ao que é falso. O que é falso na maioria das pessoas e é o que está criando sofrimento nelas. A visão interna que elas carregam de quem elas são. Porque, como eu falei, se acreditamos ser apenas a nossa própria mente e esse corpo que a gente vê efêmero, né? Esse corpo que está em constante transformação, o medo vai ser algo constante.
Porque, como eu falei, a gente sabe que esse corpo não é algo eterno. Enquanto não conhecemos, então, algo que está para além dessa ideia pronta que a gente tem de que somos apenas o corpo e que somos tudo o que pensamos, estamos, de certo modo, alimentando o pai da mentira. O diabo, o próprio nome diabo, né, tem diversos significados. Na maioria das vezes a gente acaba traduzindo essa palavra como um ser, né? Um ser maligno que está em algum lugar nos esperando para nos cobrar, lá no inferno esperando as pessoas do mal. Mas o que a nossa própria mente ou o próprio ego não percebe é que o mal a gente sempre vê apenas fora. Dificilmente a nossa mente está aceitando e, de certo modo, estamos amadurecidos a esse ponto de perceber que o mal também está em nós. E que, de certo modo, se a gente apenas acreditar que o que fazemos é bem, é bom, só estamos fazendo bem, estamos fazendo mal a nós mesmos e nem percebemos. Ou estamos passando uma vida inteira baseado na mentira sem perceber. Então, essa mentira que eu estou trazendo, essa reflexão, não está relacionada apenas a você mentir para uma pessoa, ou você trair uma pessoa, né? Você está fazendo de conta né, representando um papel conscientemente para uma pessoa e sendo outra pessoa para outra. Não é dessa mentira que estamos relacionando aqui, mas sim do que em você é falso. Então, sem perceber, a gente aprendeu até mesmo a utilizar a mentira para dar pequenas desculpas, porque extraímos as informações principalmente de quem somos, ou toda a interpretação e sentido que damos para a nossa realidade com base nessas informações que são apenas conceitos e, em essência, ou por assim dizer, são mentira. É complicado até mesmo de certo modo, trazer uma reflexão mais profunda, porque é como se disséssemos assim, ó, que referente à mentira, né, a essência dessa mentira que eu quero trazer. Quando você olha para uma árvore e fala, essa árvore é a palmeira. A palavra palmeira é essencialmente aquele ser que está ali, que tem a forma de uma palmeira, que a gente acabou, né, nomeando como palmeira? Não, a palavra palmeira é apenas o nome, não está relacionada ao ser, a quem é. No entanto, a nossa mente, como a gente vive com base nessa mentira que eu falo, nessa realidade superficial criada nos conceitos, nos nomes, quando a gente olha para uma pessoa, a gente reconhece a pessoa que é, então a gente diz, esse aqui é o João. E a gente fica nessa superficialidade. Por a gente estar nos vendo, né? Ou melhor, por você estar se vendo apenas como o personagem ali que tem um nome, a pessoa que tem um nome, que tem uma história, que tem uma família, você não se vê como algo mais profundo, como o ser, você também não consegue ver o ser na outra pessoa. Não vai conseguir ver numa árvore, em um animal. É como se a sua mente agora estivesse lhe mostrando sempre apenas o rótulo das coisas. E essa é a grande mentira. E a essência, né, do sofrimento, da falta de leveza, da paz, é estarmos nessa superficialidade, vivendo aqui apenas da superfície, apenas dos nomes, apenas dos conceitos. Sabemos o nome de tudo, mas essencialmente não conhecemos nada, porque não conseguimos conhecer profundamente algo externo sem antes nos conhecer também profundamente. Você não consegue olhar para uma árvore de forma mais clara sem apenas dar um nome, um rótulo e já voltar a sua atenção para aquilo que você estava fazendo ou pensando? Se você também não consegue se ver de uma forma mais profunda sem utilizar a mentira como referência. A mentira que eu falo, o que é falso, né? O que apenas nos deu essa noção de que a gente é apenas o corpo, a mente e essa pessoa com uma história. Por isso que todos à sua volta, muito provavelmente, podem estar mentindo para você sem saber. Eles mentem sem perceber. E tudo que nasce dessa mentira, né? Porque o diabo é o pai da mentira. Tudo que nasce dessa mentira, de certo modo, também é falso. É por isso que muitos relacionamentos, e relacionamentos não só relacionamentos íntimos, mas relacionamentos entre pai e filhos, relacionamentos entre parentes íntimos, eles são baseados nessa mentira inconsciente, que não é percebida, e rapidamente esse amor ou esse apego que acabamos traduzindo, né, em amor, ele se transforma em ódio, ou ele se transforma em raiva, se transforma em incompreensão. Então, no fim, nunca foi o amor que existiu ali. Foi esse sentimento gerado pelo apego, pela identificação, porque
o que acontece na grande maioria das vezes até no relacionamento e que acaba, né, revelando aí a mentira, o que é falso, é que nos identificamos com uma visão que a gente tem sobre quem a gente é com aquela pessoa. Por exemplo, uma pessoa que não teve filho, nunca teve filho, ela sabe, ela tem as referências de quem ela é em uma condição da sociedade, seja no trabalho que ela tem, profissional, seja no estudo que ela tem, então ela cria toda uma ideia de quem ela é naquelas situações que ela já viveu. Por exemplo, eu sou a pessoa que tem uma faculdade, eu sou a pessoa que tem um doutorado. No momento em que ela tem um filho, ela agora acrescenta nesse falso eu, nesse ego, nessa falsa identidade, né? Nessa mentira ali que está imperceptível para ela, agora o papel de mãe ou de pai. E agora ela já não é mais só aquela pessoa que tem tal estudo ou que tem tal profissão, ela é também agora a mãe da Maria, o pai do João. Ou seja, novamente ela cria uma identificação e um apego a essa forma de, né, essa forma de pensar, essa forma de se ver. E na maioria das vezes, fizemos sim, com as melhores das intenções, o bem a outra pessoa, a um filho, mas muitas vezes estamos fazendo apenas pelo apego, apenas para proteger a nossa imagem de pai ou de mãe, e com isso a gente não permite também o amadurecimento do filho. E com isso, no fim, se a gente aprofunda nesse estudo, a gente pode se assustar, porque aquilo que sentimos ou aquilo que estávamos a praticar ali naquela relação não era o amor verdadeiro. Era sim uma dependência emocional, era sim um apego, uma necessidade de que a outra pessoa seja, por vezes, como a gente pensa que ela deveria ser, e por aí vai a quantidade de bloqueios que a gente possa estar colocando no outro, de acordo, né, obviamente, com os bloqueios que já carregamos internamente. Mas, essencialmente, entender que a mentira, ela é algo real na nossa sociedade, mas ela é a coisa mais falsa que existe. Interessante, né? Porque a própria mentira já é algo falso, né? Mas o que eu quero dizer, muito das ideias ou muito daquilo que acontece na nossa realidade quando surge dessa base, que é uma mentira, por exemplo, quando você toma uma decisão e vê apenas uma parte da realidade, muito certamente você está tomando uma decisão errada. Por quê? Porque você viu apenas algo que poderia dar errado, mas você não conseguiu ver todo outra parte que tinha mais umas 5 opções de dar errado. Então, isso nas decisões, ou até mesmo, né, a gente traz muito exemplo para decisões em uma empresa, por exemplo. Se você vai tomar uma decisão, um exemplo bem simples para você entender. Você vai tomar uma decisão de fazer um investimento em uma empresa. Você vai fazer um investimento ou na sua empresa ou na empresa de alguém, você vai fazer um investimento. Mas a pessoa lhe mostra apenas o, o balancete lá, né, todas as economias, o financeiro da empresa do último mês. E fala para você que esse último mês é reflexo de todos os outros meses, ou seja, você não vê os outros meses todos do ano, você vê só o último mês, que foi um mês positivo, e você acaba investindo naquela empresa com base nesse último mês. Ou seja, você tomou uma decisão com base em um ponto de vista que você tinha, que era daquele mês. Mas você acreditava que aquilo era toda a realidade, que aquilo era o reflexo de todos os outros meses. Mas na verdade não era. Na verdade isso era uma mentira. Na verdade você estava vendo apenas um mês e os outros 11 eram meses totalmente negativos. Ou seja, você tomou uma decisão com base em uma pequena parte da realidade que você estava vendo. E assim acontece quando estamos com a base interior nessas informações na mentira. Nessas informações que a gente recebe de outras pessoas, que ali está junto às crenças que você tem, os traumas, as experiências que você viveu, e como consequência, você passa a viver a sua vida com base nessas suas crenças, que está estruturado na mentira. Por que está estruturado tudo isso na mentira? Porque a mentira essencial, ou a mentira basilar, é quem você é. Então, tudo que surgir da noção interna de quem você é falsa, também não está me mostrando a verdade. E por mais que outras pessoas lhe digam, assim como eu estou tentando trazer aqui, né, uma reflexão que possa lhe ajudar nessa jornada, para você isso não vai fazer sentido, porque estamos utilizando por vezes esse filtro da mentira como, ou melhor, estamos utilizando essa mentira como filtro para entender o que estamos ouvindo. É por isso que negamos a nossa própria luz,
negamos uma informação, algo que poderia nos trazer clareza, porque inconscientemente nos defendemos da verdade, nos defendemos de algo que poderia colocar em risco aquilo que já carregamos. Não aprendemos a amadurecer nesse ponto, a aceitar que muito do que sabemos pode não ser a verdade e pode ser também inútil, né? Essa é a grande virada também de chave que a gente precisa fazer nessa jornada, que é entender que muito do que sabemos é a superfície, é superficial e não nos conecta a nada tão real quanto, né, poderíamos acessar se não estivéssemos tão apegados a tanto conhecimento. Se não estivesse apegado a tanto conhecimento nesse sentido, né, de informações, apenas conceitos, nomes, de tudo. Poderíamos ir mais fundo, principalmente em nós mesmos, se virássemos essa chave e percebêssemos que não precisamos conhecer tudo do mundo e o mundo realmente nunca vai nos atender à altura, nunca vai nos preencher completamente. Mas sim, nós temos que ir fundo aí e descobrir a verdade. Para finalizar esse vídeo, para não ficar tão longo, a verdade ela é absoluta e ela liberta, porque quando conhecemos a verdade, percebemos que não somos apenas esse corpo, apenas a nossa mente, e percebemos que existe algo em nós que está para além do tempo. E quando eu falo para além do tempo, está para além desse período que a gente tem de percepção, né? De nascimento e morte. E aí o medo já não é tão constante em sua mente. Por que que o medo deixa de existir, né? Dá um breve parênteses aqui sobre o medo, já que o medo também é um fruto, olha só, o medo é fruto da mentira. Porque medo, ele é criado a partir da sua imaginação automática, ou seja, o medo nada mais é uma imaginação que você cria, sem perceber, você mesmo está criando medo para si. Essa é a verdade. Então, o medo é sempre uma imaginação que você não quer. Já percebeu? O medo é sempre uma ideia que surge na sua mente, que ocupa o lugar da fé, e a fé nada mais é a confiança, a certeza, mesmo que você não conheça. Então, o medo, ele ocupa esse espaço da fé, e ele é uma imaginação que você não quer. É uma imaginação desagradável. Agora, vamos pensar. Se ela é desagradável, se você não quer, por que você a criou? Porque você está com a sua consciência interna de quem você é, baseado na mentira, e você acredita que está controlando seus pensamentos, mas no fim é os pensamentos que estão controlando você, né? Essa entidade que acabamos nos identificando, acreditando que somos essa entidade, né? Esse eu criado na mente, ele acaba por criar imaginações, na maioria das vezes as imaginações são mais negativas do que positivas, porque se fosse positivas você também teria uma mentalidade talvez muito próspera e não estaria aí buscando autoconhecimento nesse sentido, né? Estaria inconsciente, mas voltado aí ao mundo material ou a manifestar aquilo que você deseja. Só que o ponto aqui é você reconhecer que o que é mentira vai sempre lhe trazer medo. Por quê? Porque o medo nada mais é esse apego ao que você está pensando, apego ao que você já conhece. E quando a gente tem muito apego ao que já conhecemos, o medo nada mais é uma, uma sensação de estarmos prestes a enfrentar algo desconhecido. Então, quando existe algo desconhecido para você experienciar, vem o medo. Mas o medo nada mais é do que você ter um desconforto, você muitas vezes ter mais pensamentos aí involuntários e negativos sobre aquele respeito, né, a respeito daquilo que você vai enfrentar. E é por isso que o medo, ele surge dessa mentira, porque no fim, quando você compreende a verdade sobre quem você é, a sua mente já não se movimenta mais de forma tão automática. Você já acaba assumindo o controle da sua mente, mas não o controle de agora eu não vou pensar nisso, não. Você já não está mais identificado com ela e você consegue, né, fazer com que ela silencie, no sentido de você não se identifica mais com esse movimento automático. Você percebe que existe algo a mais aí, que é a sua consciência. E quando você está presente, né, para essa consciência, o medo não tem espaço, porque a sua mente está em silêncio. Esse silenciar da mente é um dos principais propósitos também do autoconhecimento, dessa jornada de expansão de consciência, porque é no momento em que você percebe que tanto o medo, as imaginações negativas, ou muito da realidade que você estava experienciando internamente, né, dos sentimentos, só estavam sendo criadas por você mesmo, por você mesmo. Mas isso é sem perceber, né? Se percebêssemos que
que estamos criando no automático algo que não queremos, iríamos de uma hora para outra parar e aí buscar outra direção. Então, lembre-se disso. Você está sempre, por vezes, criando o medo, mas por causa que está se baseando na mentira. A mentira essencial aqui é quem você é. Quem você realmente é vai se revelando à medida que você vai reconhecendo o que em você é falso. É justamente por isso que não alcançamos a luz buscando por luz, mas enfrentando a própria escuridão. Como já diz o slogan, se eu não me engano, esse é daquele psiquiatra famoso, né? Que diz aí que é o pai da psicanálise, né? E agora me fugiu o nome dele, mas você não encontra a luz buscando por luz, mas enfrentando a própria escuridão. Ou seja, você não encontra a verdade buscando pela verdade, mas reconhecendo o que em você é mentira, o que em você é falso, o que em você está baseado nesse núcleo de informações, de crenças, que no fim não foram avaliadas por você, não foram feitas a autoconsciência, e você não reconheceu se isso que lhe passaram é útil ou não na sua jornada. Por isso que, no fim, todos nós ainda temos um pouco de mentira, porque até mesmo esse corpo, ele é mentira, porque não é a verdade absoluta. Quando falamos então da verdade absoluta, estamos falando da verdade do que não está exposto a esse mundo da impermanência. E com isso, é a jornada do autoconhecimento de você se reconhecer em essência e perceber que aí dentro existe o ser, existe a consciência eterna, que não está à mercê do tempo. Espero que esse vídeo tenha lhe ajudado, tenha lhe trazido um pouco de clareza, faça você refletir sobre o que realmente vale a pena você alimentar, o que não vale. A mentira é algo que nunca vale, e embora, claro, cada um tenha a sua jornada individual, a gente sempre pode estar buscando cada dia mais apoio aí de outras pessoas que já estão nessa jornada. Na minha jornada até aqui, na minha transformação, foi um impacto muito grande, essa grande virada de chave de você já não ver mais a realidade como você percebia, porque você já não se percebe mais como se percebia também. E esses vídeos no YouTube, pessoas que já tinham passado por essa jornada, foram de extrema importância. Por isso que hoje eu compartilho vídeos como esse, muitas vezes vídeos simples, mas que talvez possam trazer uma palavra aí que lhe ajude a entender a transformação que você já está vivendo. Eu falo da transformação que você está vivendo porque ninguém transforma ninguém, né? Cada um está no seu período, no seu tempo, e vamos aí acessando esses conteúdos, essas informações num vídeo como esse, à medida que suportamos ouvir essa frequência de informação, essa frequência de transformação. E quando a gente estiver realmente capacitado a ouvir, vamos perceber que precisamos cada dia mais um do outro para nos ajudarem nesse caminho de expansão de consciência e de despertar para uma nova vida. Honro e agradeço a sua atenção aqui nesse vídeo. Se gostou, deixe seu like. Até o próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.